Olá, pessoal! Nessa videoaula daremos continuidade à revisão sobre o conteúdo de ponteiros. Falando sobre ponteiros e structs, dê uma olhada nessa questão. Será que é possível usar ponteiro se a variável declarada for do tipo de uma estrutura? O que vocês acham? Para responder essa questão, vamos analisar uma situação. Imagine que eu tenho uma struct pessoa formada pelos campos primeiro nome, último nome e idade. A partir dessa estrutura, é possível declarar uma variável do tipo pessoa e declarar um ponteiro do tipo pessoa. A partir disso, podemos observar que, ao trabalhar com ponteiros, as variáveis do tipo estrutura são tratadas da mesma forma que as variáveis de tipos básicos. Vamos ver um exemplo de código para a função main utilizando a struct pessoa. Primeiro, vamos declarar uma variável PES do tipo pessoa, que é composta por três campos, que em princípio não são inicializados, ou seja, seu conteúdo é formado por lixo de memória. Em seguida, temos um ponteiro que é inicializado com null, indicando que o ponteiro ptr_pes não está apontando para nada. Na sequência, é atribuído ao ponteiro o endereço da variável PES, fazendo com que ptr_pes aponte para a variável PES. Agora vamos ver como inicializar os campos da variável PES. A instrução strcopy atribui ao primeiro campo da variável PES o nome João. Vejam que nesse caso, a instrução que foi usada no código não utilizou o ponteiro ptr_pes, mas sim a variável PES acessando o campo primeiro nome da estrutura usando o ponto. A segunda instrução strcopy atribui ao segundo campo da variável PES o sobrenome Silva. Aqui também foi usada a variável PES, só que agora acessando o campo último nome, também usando o ponto. Por fim, essa última instrução atribui o valor 20 ao campo idade da variável PES. Observem que essa atribuição utilizou o ponteiro ptr_pes seguido de uma seta e o campo da estrutura ser inicializado, no caso, o campo idade. Essa instrução pode ser substituída por asterisco ptr_pes, ponto idade. Em resumo, gente, tanto faz usar qualquer uma das duas instruções, pois ambas inicializam o campo idade da estrutura PES. Mas lembre, se preferir usar a seta, não pode usar o asterisco no ponteiro. Mas se vocês preferirem usar o ponto, tem que colocar o asterisco no ponteiro. Para que vocês possam praticar o uso da notação de ponteiro, vou querer que vocês utilizem o ponteiro ptr_pes para inicializar os campos primeiro nome e último nome, ok? Bom, outro lugar que os ponteiros são bastante utilizados é na passagem de parâmetro de uma função por referência. Vocês lembram o que significa isso? Na passagem por referência, é passada para a função uma referência da variável, ou seja, seu endereço. Isso possibilita alterar o conteúdo da variável a partir dessa referência. Vamos ver um exemplo. Suponha que eu tenho um programa que declare duas variáveis inteiras, x igual a 3 e y igual a 7, e que eu queira trocar o valor dessas variáveis em outra função. Ao invés de passar uma cópia dessas variáveis, eu vou passar o endereço delas, ou seja, a referência. Com isso, o que vocês acham que devemos colocar como parâmetro na função trocar? Ponteiro, né, gente? Pois quem armazena endereço de variável são ponteiros. E como vocês acham que a gente pode fazer para trocar o valor das variáveis x e y a partir dos ponteiros px e py? Lembra? É só usar asterisco px e asterisco py. Com isso, se imprimirmos o valor de x e y na função main, vocês vão ver que o valor das variáveis foram trocados. Façam o teste executando esse código. Para finalizar,
Uma dúvida que os alunos sempre têm sobre ponteiros é qual a vantagem de usá-los. Bom, os ponteiros são úteis quando uma variável tem que ser acessada em diferentes partes de um programa. Nesse código, Nesse caso, o código pode ter vários ponteiros espalhados pelo programa, apontando para a variável que contém o dado desejado, que no caso aqui é o ano 2000. Caso esse dado seja alterado, por exemplo, para o ano 2021, não vai ter problema, pois todas as partes do programa irão enxergar a alteração. Bom, pessoal, existem várias situações em que os ponteiros são úteis. Por exemplo, na manipulação de arrays, quando uma função precisa retornar mais de um valor, na alocação dinâmica de memória e como referência para as estruturas de dados como lista, pilha, fila, árvore e assim por diante. Nessa disciplina, iremos focar nesses dois itens: alocação dinâmica de memória e referências para as estruturas de dados que vamos ver durante o semestre. Bom, obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Tchau!